Turma do Propósito. E aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Um grande abraço para você e sua família. Damos as boas-vindas a quem ingressou agora no nosso grupo. Lembrando que o propósito, ele se divide em 3 passos simples. São eles: ler a Bíblia, um capítulo por dia, orar. Todos os dias estamos orando por vocês aqui. E você também deve orar, colocar diante do Senhor o seu pedido, o seu clamor. E também, meu querido irmão, tentar mudar. Mudar é preciso e você pode contar com o Senhor aí nessa caminhada. A nossa semana tem sido intensa, de muito trabalho. Por isso que às vezes o nosso vídeo sai mais à noitinha. Se você, por um acaso, dormiu, no outro dia você vai assistir. Nós estamos aí indo com calma. Eu faço questão, irmãos, sempre de gravar o vídeo no dia. Por quê? Porque eu estou junto com vocês nesse propósito. Eu leio o capítulo e aí eu gravo o vídeo e às vezes dá para gravar um pouquinho mais cedo, ler o capítulo mais cedo. E às vezes, pela grande demanda, graças a Deus, de trabalho, de serviço ao Senhor, a gente acaba lançando o vídeo aqui mais tarde. Que os irmãos me perdoem pelo horário e vamos seguir juntos. Pode ter certeza que com a graça de Deus, dando vida e saúde, nós não vamos falhar nem um dia. E eu quero falar hoje de Deuteronômio 4 para você, rapidinho, falar sobre esse capítulo. É um capítulo extremamente interessante. Você tem que lembrar que Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés começa repetindo sobre a jornada da primeira geração que falhou, saindo do Egito até o limite da terra de Canaã. Depois você vê o Senhor dizendo para eles darem meia volta. O preparo dessa geração, que agora aí nos últimos capítulos, capítulo 3, no capítulo 2, vai mostrar essa geração avançando e cumprindo aí o propósito do Senhor, inclusive guerreando já com alguns povos e tomando ali suas terras e, enfim, fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer, que é ser um povo que ocuparia toda aquela região. Vamos lembrar que essa região, por direito, ela era de Abraão, Isaac e Jacó. Eles estiveram no Egito no período de José, peregrinaram para lá e agora voltam para se apossarem dessa terra que foi tomada aí por esses outros povos que estavam em desobediência ao Senhor. Em Deuteronômio 4, nós vamos ver o seguinte: Moisés ele vai falar sobre esse extenso capítulo, são quase 50 versículos, e eu queria dividir aqui em algumas partes para ficar mais fácil. Por exemplo, na primeira parte, o que Moisés vai relatar é que o povo precisa ter cuidado em obedecer aos estatutos, os juízos, como diz aqui o versículo 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino. Para quê? Para cumprir, então vocês vão obedecer. Isso vai fazer com que vocês vivam, para que vivais, para que vocês possam entrar e possuir a terra que o Senhor dá. Então, os efeitos da palavra seriam muitos. O povo chegaria ali como um povo estruturado, sabendo quem são, sabendo por que estão ali, sabendo qual é o propósito. Eles entrarão, eles vão viver e eles vão possuir a terra, cumprindo todo o propósito do Senhor. E é interessante que Moisés vai dizer, olha, lembre-se que Deus puniu aqueles que desobedeceram, não deram ouvidos aos estatutos. No caso ali de Baal-Peor, quando as moabitas fizeram com que eles se deitassem, com que o povo de Deus se deitasse com elas em adoração a Baal, o povo ali comete uma dupla infidelidade contra suas famílias e contra o próprio Deus. E aí Moisés vai dizer, percebam que quem deixou de dar ouvido morreu naquela situação de Baal-Peor. Vocês, porém, que foram fiéis, estão vivos. E Moisés vai usar vários termos aqui para que o povo ouça, para que o povo guarde, para que o povo cumpra os estatutos do Senhor. E eu quero dizer para você que isso é uma evidência de que o Senhor está conosco, que o Senhor tem um cuidado para conosco. Eu acho muito bonito que Moisés fala aqui no versículo 7 e 8, quando ele diz que nação há que tem um Deus tão chegado como nosso Deus. Deus estava com eles de dia na coluna na nuvem, estava de noite na coluna de fogo, o tabernáculo estava no meio do povo, Deus, ele se relacionava com o povo, Deus estava no meio do seu povo, e mais, o Senhor deu também a eles os seus estatutos. Isso é prova de amor, porque é uma nação orientada, uma nação com base, uma nação bem educada nos princípios do Senhor. No versículo 6 vai dizer que o guardar os estatutos vai fazer com que diante dos olhos dos outros povos eles tenham entendimento de que certamente esse povo é gente sábia e inteligente. Por quê? Porque é guiada pelo Senhor. Irmãos, os mandamentos do Senhor para nós não são penosos. A gente fica pensando assim, que Deus, as leis, aquilo que a Bíblia diz, é para o nosso desconforto, desprazer. Não. A Bíblia nos orienta, irmãos, para o nosso próprio bem. Eu costumo dizer que os mandamentos de Deus são placas direcionais para a nossa viagem. É como se você estivesse numa viagem e você recebe aí um mapa, é a Bíblia, um GPS. E você precisa seguir. Para você se dar bem, você precisa apenas seguir. E não são penosos, são vidas, são atitudes que vão nos evitar desgosto, dor, vai nos evitar confusões. No entanto, irmãos, nós desprezamos a palavra de Deus. E como é que nós desprezamos a palavra de Deus? Quando a gente deixa de tratar Deus como Deus e passa a tratar algo como Deus. É por isso que a segunda parte, a primeira, fala sobre a necessidade de obedecer os estatutos e os juízos do Senhor, para que as nações vejam tanto que nós somos inteligentes e sábios, porque somos guiados. Nós vamos para o meio de um povo estranho, nós estamos no mundo que jaz no maligno, mas as pessoas veem diferença em nós, por quê? Porque nós somos guiados
por Deus e pelo seu Espírito e a sua palavra. Agora a segunda parte vai dizer, Moisés separa, e ele faz questão de mostrar no versículo 9 a 24, que o povo devia se guardar de fazer ídolos de qualquer espécie. Fosse um animal, um peixe, um animal selvagem, um animal doméstico, um homem ou uma mulher, não poderia fazer nenhuma representação e chamá-la de Deus. Por quê, meu querido irmão? Porque nós precisamos entender que esse Deus que nos orienta, ele está para além de nós, ele não é criado pelas nossas mãos. E não pode ter nenhum tipo de representação, porque não há nada que se assemelhe ao Senhor. O Senhor, por amor a nós, a única imagem que nós temos de Deus é aquela que se encarnou, que é a de Jesus Cristo. Fora isso, irmãos, a Bíblia é clara em dizer, tanto em Êxodo 20, como no capítulo seguinte, nós vamos ver, capítulo aqui 5 de Deuteronômio, nós vamos ver que Deus, ele se posiciona de uma maneira muito clara quanto à questão do uso de imagens. No sentido, queridos irmãos, que nós não devemos buscar um Senhor que não seja o nosso Deus. Por exemplo, no versículo 32, Moisés vai dizer: agora, pois, pergunta nos tempos passados que te precederam, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde a extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como essa, se ouviu? Ou se algum povo ouviu falar na voz de algum Deus no meio do fogo, como tu ouvistes e ficando vivo? Ninguém ouviu, porque todos os deuses são obras das mãos dos homens. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor. Portanto, meu querido irmão, quando um homem corta uma árvore, vai lá e pega um pedaço de lenha, faz uma fogueira, o outro ele faz um banco, e o que sobra ele faz um Deus e se prostra diante dele. Nós estamos tendo aí a materialidade da falta de fé. Porque o homem precisa de algo para tocar, algo para culpar, algo para quebrar na hora que ele precisar, algo para ele carregar como um amuleto de sorte. E não é assim o nosso Deus. O nosso Deus, ele não é representado por nenhum tipo de figura, inclusive humana. A gente sabe que existem diversas pessoas que foram verdadeiros heróis da fé, mas essas pessoas, a Bíblia diz claramente, em Hebreus capítulo 9, vai dizer que um homem está destinado a morrer uma só vez depois do juízo. A Bíblia é clara em dizer, um homem morre e está destinado ao juízo. Portanto, se ele, depois da morte, está destinado pelo juízo, não está destinado para ele fazer qualquer tipo de atividade, como intercessão. Nós temos um mediador que é Cristo Jesus, que além de ser homem, ressuscitou dos mortos, portanto está vivo, e é por isso que ele intercede por nós. Ele está vivo, ele subiu aos céus, ressuscitado, está à destra de Deus, onde intercede por nós, e é o nosso mediador, é em nome de quem nós oramos, e a Bíblia diz que no nome dele nós podemos receber tudo aquilo que pedimos ao Pai, de acordo com a sua vontade e o seu propósito. Então, meus queridos irmãos, a única imagem do Deus invisível é Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer isso em Hebreus. Ele é a imagem do Deus invisível, é a exata expressão de Deus Pai. Vimos a sua glória como unigênito do Pai. Não de madeira, não de barro, não de qualquer outro tipo de material, mas em carne e osso, em vida como nós. Esse é Jesus Cristo. Então, reduzir o Senhor a uma imagem é algo que o Senhor abominaria. E faria também com que as pessoas diminuíssem a sua glória, no sentido de se prostrar diante de um Deus e que pode ser carregado, que pode... Não. Os céus dos céus não podem conter o Senhor. Mas mesmo assim, ele escolheu morar em mim e em você. E aí, meu querido irmão, sabendo que o povo iria pecar, porque apesar de Moisés dizer que esse povo, aqui ele diz, versículo 23, guardai-vos e não esqueçais a aliança do Senhor vosso Deus para convosco, e façam imagem esculpida, não façam isso. Versículo 24, porque o Senhor teu Deus é fogo zeloso que consome, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando vocês tiverem filhos, não se esqueçam do que os seus olhos viram, para que vocês, ao envelhecerem, não façam imagem esculpida. O Senhor não vai tomar por vocês por inocente. Versículo 26, Moisés fala de uma maneira clara, fala assim, hoje eu tomo vocês por testemunho. Em versículo 27 ele diz, se vocês fizerem isso, o Senhor vai espalhar vocês. E se vocês se prostrarem diante dos deuses, o Senhor vai permitir, como nós vamos ver na Bíblia que acontece, versículo 28, que vocês sejam levados a servir a outras nações, onde lá sim tem deuses feitos por mão de homens, madeira, que não veem nem ouvem. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou punir vocês de maneira que vocês sairão da presença do Deus real e irão se prostrar diante de seres inanimados que nada podem fazer com você, nada podem fazer por você. Mas se lá vocês chegarem à conclusão, aqui nós temos a última parte, que é do versículo 25 a 40, lá o Senhor diz assim, se lá vocês sentirem, vocês perceberem que vocês estão buscando um Deus falso. Versículo 29, se de lá buscarem o Senhor teu Deus, vocês vão achar, quando vocês buscarem de todo o coração. Quando vocês estiverem em angústia e todas essas coisas que sobrevierem nos últimos dias, voltarem para o Senhor vai atender a voz. E não vai desamparar por quanto é misericordioso e não destruirá, não se esquecerá da aliança que jurou aos seus pais. Olha só, não há um Deus como esse Deus, irmãos. Deus zeloso e misericordioso, perdoador. Todos os deuses criados na projeção humana são deuses egoístas, são deuses barganhadores. Pode ver, tirando Cristo, tirando Deus, o Deus que nós cremos, qual é o Deus que não exige nada em troca? E tem muita gente chamando Jesus aí, chamando o Deus que criaram de Jesus, e não é Jesus. Porque em nome de Jesus estão aí, arrancando tudo que as pessoas têm. Não, meu irmão. Isso aí nunca foi Jesus. Porque o Deus que nós cremos é Ele, olha como Ele é singular. É Ele que oferece a oferta para se aproximar de nós, e a oferta é Cristo. É Deus quem se sacrifica para se aproximar de nós.
Portanto, não é um Deus egoísta, não é um Deus avarento, não é um Deus que tem a ver com a projeção humana, como todos os outros, obras das mãos, da projeção e da fome humana. Você pode ver que os deuses, né, na sua maioria, são aqueles que fazem as coisas pelo indivíduo e recebem alguma coisa em troca. Então isso não é. Quem pede algo em troca, irmãos, o Deus que pede algo em troca é o diabo. Lembra lá na tentação? Isso aqui eu te dou se você prostrado me adorares. Essa dinâmica é do diabo. O Deus que nós cremos, ele nos amou quando nós éramos pecadores e ele nos deu Jesus Cristo. E é por isso que ele diz aqui que nós vamos cair. É por isso que ele nos deu Jesus Cristo. E é por isso que quando nós cairmos, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, ele vai nos ouvir. Portanto, irmãos, Moisés aqui termina dizendo sobre as cidades refúgios. Cada cidade, cada nome, depois eu vou falar sobre todas para vocês, cada nome tem a ver com arrependimento, tristeza, pecado. Mas isso é para lembrar vocês, eu acredito que esse texto está aqui de propósito, que nós temos em quem nos refugiar no momento em que falharmos. Portanto, meu irmão, enquanto é tempo, ouça a voz do Senhor, seus estatutos, seus juízos, não desvie a sua rota nem para a direita nem para a esquerda, segue reto, ensina os seus filhos também a guardar esse caminho durante o tempo da peregrinação, não se prostre diante dos ídolos que você faz com as suas próprias mãos, não se dobre diante de coisas, não gaste a sua vida em adoração àquilo que perece, àquilo que é terreno. Adore o Senhor, o único Deus vivo e verdadeiro. E por fim, meu querido irmão, eu deixo essa palavra para você. Confie na fidelidade da misericórdia de Deus, que vai te alcançar, mesmo quando você cair, mesmo quando você teimar em colocar em seus braços e pernas os grilhões que o Senhor arrebentou. Clame ao Senhor de todo o coração. Clame ao Senhor, porque Ele é misericordioso e perdoador. E Ele vai te achar, Ele vai te encontrar. Ele é aquele pastor que deixa as 99 e vai buscar as que se perdeu e trazendo de volta faz uma festa. Ele é aquele que recebe o filho que virou as costas para ele, mas depois de ter voltado ele corre, antes do filho falar qualquer coisa ele beija, abraça, faz um churrasco e dá uma festa. Esse é o Deus que nós temos, que tem prazer em perdoar, é misericordioso, é o seu refúgio. Corra para Ele, meu irmão, vamos juntos, amanhã mais um capítulo de Deuteronômio. Um grande beijo e até mais.